Muito bem, gurizada, estamos entrando no ar nessa quarta-feira com o Virando Jogo, dia em que o Internacional é o Rio Grande do Sul na Libertadores, mais uma vez. Mas o foco não é o jogo não, o foco é Paolo Guerreiro, que fica. Wesley, meu convidado, mais uma vez está aqui, ontem trouxe o papelão. Ontem o Internacional divulgou um vídeo, 23h20, quase no apagar das luzes, quase que estava todo mundo dormindo. Não estava, né? Eu quero explicações, uma palhaçada o que aconteceu por parte da direção do Internacional. Foi um acadelamento que aconteceu por parte da direção do Internacional. E acho que agora eu comecei a entender um pouco do sentimento da torcida do Inter. Wesley, seja muito bem-vindo nessa quarta. Eu quero dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui. Não tem muito o que dizer, porque realmente é vergonhoso uma situação dessa. Eu já não culpo tanto a direção do Inter. Eu acho que é um fiasco por parte do agente do jogador, tanto quanto pela parte dele. Isso faz com que se tenha uma vergonha por parte do jogador. Eu acho que quem teve que colocar o rabo entre as pernas foi o Guerreiro e não o Inter. Eu falei ao meio-dia sobre esse vídeo que foi divulgado ontem no Twitter do Inter, e eu pergunto exatamente sobre isso, sobre o horário, porque a reunião aconteceu, ao que tudo indica, de duração de 1h30, ainda no início da tarde, falando sobre se Guerreiro ia ficar ou não. As cartas estavam dadas, o assessor, por meio da palavra do empresário em nota oficial, disse que Paolo Guerreiro estava insatisfeito e que faltou com ética ao Internacional em relação à sua renovação de contrato e sobre toda a situação. Ao que tudo indicava, o Guerreiro sairia do Internacional. A reunião foi decidida para se haveria esse pagamento da rescisão contratual. Aí nos valores divergem um pouco, mas aí está na casa dos 15 a 20 milhões. Isso eu estou falando em reais. E o Paolo Guerreiro fica. Mas fica com a imagem muito arranhada. Estava acompanhando a opinião de alguns colorados ontem à noite, que segundo eles ele vai ter que jogar muita bola. Eu acho que essa é uma opinião meio que universal na torcida do Inter. Paolo Guerreiro vai ter que jogar muita bola para pelo menos diminuir o tamanho desse fiasco. Eu quero saber em relação ao que o Internacional fez. Essa reunião estava envolvendo jogador, Vinícius Prates, que é o empresário do atleta, Paulo Brax, que é o CEO, é diretor executivo de futebol do Internacional, e o presidente Alessandro Barcelos. Ainda contempla essa tua colocação aí com o vice de futebol João Patrício Herman, que participou também da reunião. Estava lá na baderna, então já bota o João Patrício Herman aí, porque eu não tinha essa informação. Então, quer dizer, estava o staff do Guerreiro, juntamente com o empresário do atleta e o Paulo Guerreiro lá. E me parece que com o posicionamento do vídeo, a direção do Internacional diz o seguinte: viramos a página, está tudo bem na grande Porto Alegre. Isso para mim denota um acadelamento. O próprio Paulo Brax disse depois do jogo contra o Juventude que o Inter não é refém de nenhum jogador. Pois bem, na terça-feira, então, um vídeo divulgado, um vídeo com menos de 30 segundos, que o Guerreiro vai lá e diz, viramos a página. Sabe quando tu vai na janta da casa da tia e a janta não tá boa e a mãe faz tu comer, senão tu vai levar uma chinelada? É o que parecia ontem o Guerreiro no vídeo. Parecia uma criança sendo amedrontada pela mãe, porque não tem lógica isso. Eu até senti um pouco sim, mas eu acho que um pedido de desculpas do Guerreiro, eu acho que mesmo assim não ia ser suficiente. Não. Eu acho que a situação do Paulo Guerreiro, ela se definiu intransponível. É meio que imodificável já. Eu falei aqui, é insustentável o Paulo Guerreiro ficar no Internacional. Eu concordo. E agora vai ficar. Até porque eu trouxe aqui o papelão ontem. Poderia trazer a caixa inteira hoje. Sim, foi o que eu disse. Poderia ter trazido a caixa inteira. Porque o que fez? Não, pega aquele pedaço do papelão e dá para o Guerreiro e deixa a caixa com o Internacional. Que para mim fez pior do que o Guerreiro. O Guerreiro foi muito mal. O Vinícius Prates foi tão mal quanto. Agora o Internacional foi
mesmo barco. Eu acho que aí a gente já pode divergir um pouquinho, claro que com respeito. Eu acredito que o Internacional não tenha feito tanto parte do fiasco assim, porque eu acho que aí existe um descontentamento, não isolando apenas o jogador, mas também o Vinícius Prates, o empresário, do qual a comissão diretiva do Inter já falou, que não, como tu bem destacou, não vai mais ser refém de jogadores. E eu acho que isso cabe muito ao que está sendo realizado. Eu respeito a iniciativa do Inter em pressionar, em esticar a corda com o Guerreiro, porque afinal ninguém sabe se ele vai voltar em alto nível ou não depois dessa lesão aí, que demandou uma recuperação de 8 meses, mais bônus aí, porque ele está com o joelho ainda em condições de recuperação. Então eu não vejo tanto quanto o fiasco a posição do Inter na situação. Eu vejo. Eu acho que o Inter se acadelou, o Inter se acovardou. Se o Guerreiro quisesse sair, então o Inter que liberasse ele, paga a multa e pode ir embora. Porque não havia proposta, não havia sondagens de outros clubes brasileiros. O Atlético Mineiro disse que não tinha proposta nenhuma. O São Paulo não tem nem condições de pagar esse valor. Então, me parece que o Guerreiro, nessa corda bamba, foi lá e página virada, e quem vai pagar por tudo isso aí tem nome e sobrenome: Miguel Ángel Ramírez. Wesley, eu quero o teu posicionamento sobre o vídeo do Guerreiro, mas antes disso nós vamos ver a declaração oficial que foi postada ontem no Twitter oficial do Internacional, às 23h20, quase quarta-feira. Nos 45 do segundo tempo. Nos acréscimos desse tempo aí, a fala do Paulo Guerreiro. Boa noite, torcida colorada. Tivemos uma reunião hoje com o nosso presidente, Paulo Brax, e meu empresário, e viramos a página. Quero deixar claro que minha cabeça está totalmente focada em ajudar a equipe e meus companheiros. Temos um grande grupo, temos grandes objetivos nessa temporada e darei a vida até o último dia para conquistar grandes coisas. Conto com a torcida e a força de vocês para, juntos, termos muitas alegrias. Grande abraço e contem comigo para sempre. Contem comigo para sempre. Wesley, eu quero a tua opinião. Vergonha, fiasco. Na minha posição como como estudante de jornalismo, eu acho que isso aí é antiético da parte do Guerreiro, né? Apenas reitera a falta de profissionalismo nessa situação, porque foram 4 dias dos quais o jogador corroborou com a posição do Vinícius Prates através daquela nota pífia da qual se dizia insatisfeito. Eu já dei motivos ímpares aqui ontem para acreditar que o Internacional não tenha faltado em momento nenhum com respeito ao jogador. Agora, se ele vai corroborar com essa marmelada aí ou não, como fez, aí é uma posição lamentável tanto do jogador quanto do seu staff. E do Internacional também. Eu já discordo aí, porque eu acho que o Internacional fez o certo, pressionou. Então tu queria que o Guerreiro permanecesse no Inter? Não, eu estou dizendo o seguinte: eu não vejo mais clima para o Guerreiro jogar. Agora, assim, se o Guerreiro sabia que não tinha proposta e tentou fazer uma pressão para renovar por mais 7 meses, com 7 meses de antecedência, como pelo menos eu tenho essa informação, eu acho que é o seguinte: se houve essa pressão, o Internacional fez certo em pressionar e fazer com que, se o Guerreiro quisesse sair, que efetuasse o pagamento de 2,5 milhões de dólares. Eu concordo contigo, nós vamos falar ainda sobre essa situação do Paulo Guerreiro, porque eu falei, a situação pesa sempre pro lado mais fraco, o lado do Miguel Ángel Ramírez, que hoje vai ter um desafio, ele vai ter que conciliar toda essa baderna aí que o Inter fez. E eu falo sobre a direção, porque a direção concordou com essa virada de página passivamente. Agora, hoje é desafio contra o Olímpia. Um jogo fácil, o Inter acho que vai ganhar uns 4-0, 5-0. Eu já discordo dessa opinião, como eu tinha dito ontem, para mim esse é o jogo mais difícil do grupo, para o Internacional. Discordo também, acho que vai ser um jogo muito fácil. Ele vai ter que conciliar isso aí, ele vai ter que conciliar hoje um jogo com altíssimo, de um cenário de altíssima pressão. No final de semana tem o Juventude, ele tendo que reverter um resultado, e ainda vai ter que conciliar o Paulo Guerreiro. Esse jogo contra o Olímpia é um jogo muito importante para o Miguel, porque se ele chega a perder esse jogo,
Aí a situação dele também caminha, ele e o Guerreiro vão caminhar juntos, os dois de mão dadas. Eu vou usar aqui uma expressão tua, que é de passar pano para o Miguel. Perdendo para o Olímpia, perdendo para o Juventude, estarei aqui no próximo programa passando pano para Miguel Ángel Ramírez outra vez. Então, pra ti, tu acha que não vale nada, nem a Libertadores e nem o Não, Gauchão? não é isso aí. Já está fazendo extremismo opinativo. Eu não disse em momento nenhum que as competições não valem. Eu estou dizendo que vou continuar apoiando um trabalho que, na minha concepção, precisa de apoio e base. Não, mas é porque, assim, tu tem um grupo do Internacional em que todos estão com 3 pontos, tem um grupo totalmente embolado, como diria o Felipão, tá tudo nesse bolo aí, e tu tem um jogo decisivo contra a Juventude no final de semana. Se o Internacional não conseguir reverter esse resultado, adiós. Ano passado não chegou à final, esse ano mais uma vez, adiós, e vai tentar no ano que vem, e aí nós vamos discutir. Daí eu quero tua presença aqui mais uma vez, para dizer, claro. Gauchão, vale ou não vale? E aí eu acho que... O engraçado vale. é que no Rio Grande do Sul eu enxergo da seguinte forma, Eric, tu é meu amigo há bastante tempo e deve conhecer pelo menos esse viés. No Campeonato Gaúcho, existem 2 extremos, principalmente quando se decide um campeonato. Quem ganha não fez menos do que obrigação, e quem perde tem terra arrasada, é hora de mandar o vice-presidente, o roupeiro, o técnico e metade do time embora. Eu já sou contrário a isso. Eu enxergo esse extremismo no futebol gaúcho e já não é de hoje. Eu continuo acreditando que a possibilidade da consolidação do trabalho do Miguel depende muito do andamento dos próximos jogos, mas isso não quer dizer aqui que eu estou pedindo a cabeça do técnico. Sou contrário a esse tipo de situação. Não, mas ninguém está falando em cabeça do técnico. É ele se encaminhar para um... Não, eu também passei pano aqui para o Miguel. E vou continuar passando enquanto for possível. Inúmeras vezes. Então tu está dizendo que não vale nada a Libertadores e o campeonato. Não, o campeonato gaúcho eu até concordo. Algumas vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Ele vale pouca coisa. Agora, a Libertadores é uma competição que ela é cruel, ela é uma competição em que a qualidade dos times, por muitas vezes, ela acaba entrando em um cenário de dificuldades, porque se trata de uma competição de muito valor agregado. Tradicionalidade dos times também entram muito. Aí tu tem o Olímpia, que apesar de não fazer frente ao Inter hoje, imagino que vai ter até uma grande facilidade, eu acho, o Inter, cai na questão da camisa. Conta um pouco, mas não muito. Não, eu vou destacar aqui, mais uma vez, já que tu trouxe o peso da camisa. Para mim, hoje, o Olímpia e o Cerro Porteño, mais uma vez, são as 2 camisas mais pesadas do Paraguai. Não vai ter vida fácil o Internacional. Eu estou querendo falar sobre esse jogo, Wesley. Nós teremos Renzo Saravia pela direita, uma opção. Quem vai começar deve ser o Heitor. Espera aí, tu tem Rodinei também, que para muitos deveria estar na seleção. E tu tem a ausência do Patrick, que não vai estar disponível. Saiu meio que machucado no último jogo, está sentindo, não deve jogar. E a estreia do Tyson. Desse bolo todo aí, eu quero saber a tua opinião sobre esse time do Miguel Ángel Ramírez. E também o Palácios, que foi expulso, bom lembrar. Isso é juvenil, né? Para mim o Palácios foi juvenil, não precisava fazer a segunda falta para tomar o segundo amarelo, consequentemente a expulsão. Estreia do Tyson, vamos por pontos. É um balizador importante, é um acréscimo de qualidade no time do Inter, é um jogador que representa além do campo para a torcida, deve ser uma peça importante. Renzo Saravia, retorno fundamental, na minha visão, titular indiscutível na lateral direita da Indiscutível. Não existe, não tem nenhum jogador que é titular absoluto no time do Miguel Ángel Ramírez. Eu não sei se tu ou a torcida do Internacional entenderam isso. Não existe um jogador que seja titular absoluto nesse time. Eu estou colocando pelo fato do seguinte... No teu time, daí até pode ser. No time do Miguel, não. Isso na minha concepção, por quê? Porque o Saravia é simples e rápido explicar por que o Saravia deve ser titular, pelo menos na minha opinião. Porque ele tem mais bola do que o Heitor,
e tem mais bola do que o Rodinei. Ponto final. Ah, pode ser, mas o Yuri Alberto também, pra mim, tem mais bola do que Thiago Galhardo, Caio Vidal, que Guerreiro, e tá no banco. Não tem esse titular absoluto no time do Miguel, não existe. Isso é bom. E o Patrick também. Eu vou reiterar falar aqui que eu vocês aí. concordo muito com o que tu disse pelo fato do Yuri Alberto ter mais bola do que qualquer outro. Hoje, qualquer outro atacante do Internacional tem, tecnicamente, tem apresentado menos do que o Yuri Alberto, que para mim é o futuro do Internacional. E eu já disse aqui outras vezes que para mim o Inter vai ganhar dinheiro com o Yuri Alberto num futuro bem próximo. Concordo com tudo que tu falou. E ainda acho que o Yuri Alberto não é o futuro, é o presente do Internacional. Esse jogador ainda vai render muito lucro para o Inter num período bem curto aí, num espaço de tempo bem curto. Se outro clube aí não vier e tirar ele do Inter na questão de pouco tempo. Agora, Wesley, o Tyson vai estrear hoje. Ao que tudo indica, ele deve entrar ao longo da partida, mas ainda há quem diga que ele começa como titular. A dúvida é se ele vai jogar na defesa, no meio, no ataque, no gol. Essa é a grande dúvida. Mas de fato é uma grande reestreia, é o melhor jogador do Internacional. É um dos melhores jogadores a partir do momento que pisar no campo, posso colocar isso como uma opinião minha. Será em atividade um dos melhores jogadores do país, tecnicamente falando, e na questão de liderança também já se mostrou importante pelo vídeo divulgado ainda em algum desses últimos jogos do Inter na Libertadores. Inspirado no D'Alessandro. Eu acho que comparar é um pouquinho difícil, porque pro torcedor do Inter, imagino eu que o D'Alessandro seja algo muito além do jogador, passa pelo ídolo, passa pela história, mas é inegável que o Tyson e o D'Alessandro construíram uma relação bonita. Agora cabe ao Tyson herdar essa camisa 10 aí e fazer com que o time do Inter evolua no futebol praticado nas quatro linhas. Eu quero a tua opinião. Eu quero saber em que lugar que vai jogar o Tyson. Pra mim... Quer dizer, não é a tua opinião, eu quero a tua explicação. O Tyson, para mim, é um jogador de movimentação da qual vai ser positiva para o time do Ramires, na minha concepção. Vai jogar, eu colocaria para jogar na meia esquerda, onde ele possa construir espaço e não apenas ficar ocupando o corredor, jogando na ponta esquerda, né? É bom que se diga que eu gosto da ideia do Tyson jogar como meia esquerda e não como ponta, porque eu acho que ele perde qualidade e o Internacional perde capacidade de profundidade e infiltração a partir do momento no qual ele seja escalado na ponta. Para mim, o Tyson é meia esquerda nesse time do Inter. Mas tem várias opções aí no meio campo, né? Então fica complicado para o Miguel, para ele saber lidar com esses pontos. Tu considera esse um problema positivo? Não, no meu entendimento, o Tyson, o Tyson sim poderia ser escalado lá na lateral esquerda. Quando ele quis fazer com o Rodinei, ele pode colocar o Tyson. Poderia colocar o Tyson. Para mim, o Tyson é um grande jogador. Espero que não decepcione. Espero que não me decepcione. Aí pode jogar até como primeiro homem à frente da defesa, porque ele é muito bom jogador. Quer dizer, bom jogador não. Ele é extra classe. Ele é fora da curva. E é um jogador que vai contribuir para o Inter, porque é um jogador que é identificado, tem experiência. O que está faltando para o Internacional? A última liderança que o Inter teve chegou depois de uma derrota para o Grêmio e disse que o Inter tem medo de ser feliz. Não está se referindo ao Dourado, né? Exatamente. Brincadeira. Dourado está fazendo hora extra nesse time do Inter há algum tempo já. Tem gente que vai discordar. O Miguel Ángel Ramírez discorda de ti. Colocou ele até na defesa. Para o Miguel Ángel Ramírez, ele é o melhor jogador do mundo. O Dourado não é zagueiro. Tá deixando de ser volante. Tá, eu vou destacar que essa é uma opinião minha. E capitão não pode ser mais também. E quem que deveria ser o capitão? Capitão, para mim, passa entre Cuesta e agora o Tyson. Não vejo outras alternativas viáveis, porque o Lomba já mostrou que, na minha concepção, não tem lastro para ser capitão, porque se abalou em alguns momentos importantes para o Internacional. O próprio Dourado aí
também não passa uma segurança, pelo menos na minha concepção, para ser capitão. Eu faria a sucessão de braçadeira entre Cuesta e Tyson. Tu tá chamando os jogadores do Internacional de seguros aí, parece que tu tá... Não, eu estou colocando uma concepção minha. A insegurança é, há algum tempo já, um frequentador quase que rotineiro do vestiário do Internacional em alguns momentos. É só uma colocação, vamos dizer, temporal, vamos dizer assim. Tá, vamos lá. Internacional e Olímpia, hoje, Beira-Rio, às 21 horas, pressão total. Para mim, eu não embarco nessa do Wesley. Acho que o Miguel Ángel Ramírez não precisa só vencer, precisa convencer também. Já falei sobre o Paulo Guerreiro, precisamos falar sobre uma notícia muito boa para a torcida do Grêmio. Renovação do contrato, esse renovou, né? Breno, renovado até 2024. Um dos melhores jogadores dos últimos 10 anos revelado na base do Grêmio. Wesley, eu quero a tua opinião. Não estou desqualificando o Breno, vamos começar assim. Para mim é um bom goleiro, tem futuro, faz parte de uma sucessão importante no gol do Grêmio que passou por momentos, preste atenção, torcedor gremista, passou por momentos sofríveis com Paulo Vitor e Vanderlei no gol. Acho que é importante essa passagem que o Breno está tendo e para mim vai ser goleiro do Grêmio aí por um bom tempo ainda. Essa foi uma notícia que a torcida do Grêmio comemorou muito, porque o Marcos Herrmann, vice de futebol, que esse não se acovardou. Esse não se acovardou como o João Patrício Herrmann, que eu já falei sobre o Inter demais. Que no momento quando precisou de um vice-presidente para assumir o departamento de futebol, o Marcos Herrmann foi lá e disse, minha vez, vou ter que arcar com isso. Demoraram um pouco a renovação do contrato com o Breno, mas enfim, está aí, renovado, um goleiro em potencial, um goleiro de 21 anos, tem toda aquela questão envolvendo o passe do jogador, o Grêmio tem 60% do passe, mas isso está resolvido, tá? A torcida do Grêmio pode ficar tranquila que o Breno estará no gol, um jogador em potencial, um goleiro que já se mostrou em 16 partidas que atuou como jogador do Grêmio. E sim, pode se tornar, pela juventude que tem e pelo período em que ainda terá para adaptar alguns ajustes aí que precisam ser alterados, a se tornar um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Tem futuro, tem futuro. Isso aí não dá para esconder, todo mundo sabe que é um goleiro interessante. Tem virtudes interessantes, tem muito para evoluir, mas tem totais condições de ser o titular do Grêmio por muitos anos ainda. Essa é uma notícia aí que a torcida do Grêmio vai comemorar muito. Hoje teve uma matéria sobre Thiago Nunes no Jornal Impresso do Bom Dia, sobre essa modificação do estilo Miguel Ángel. O Grêmio olá, Thiago Nunes, eu estava acompanhando. Grêmio olá, Thiago Nunes. E o Thiago Nunes vai ter um jogo contra o Aragua agora, na quinta-feira, Copa Sul-Americana. Acho que está bem encaminhado o Grêmio, né? Vai passar o carro, sem muita enrolação, vai passar o carro. O venezuelano, em comparação, um time muito fraco. É um jogo para estreia do Miguel Ángel, do Thiago Nunes. O Thiago Nunes ainda não estreou na Arena do Grêmio, precisa mostrar para a torcida do Grêmio que já está adaptado, 3 jogos, ainda é o início de trabalho. O que tu me diz sobre tudo isso aí? Eu já disse, na minha concepção, mais uma vez, Thiago Nunes foi o melhor nome para o Grêmio e vai provar com o tempo por que desta minha opinião. É um técnico interessante, com virtudes, que vai saber aproveitar o que o Grêmio oferece. Uma base, nos últimos anos, muito produtiva. E tem um esquema de jogo que, para mim, faz muito sentido que seja implementado no Grêmio. Gosta de um jogo de movimentação com utilização de velocidade, e para isso ele tem jogadores disponíveis. Vai ter que recuperar alguns jogadores na minha concepção, por exemplo, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, mas ele tem totais condições para fazer isso. Mais uma informação sobre o Grêmio: Pedro Lucas voltou aos treinos
é um jogador que o Grêmio também poderá contar. O Thiago Nunes não acho que tenha sido a melhor opção. Nós discutimos isso ontem. Mas ele vem fazendo um trabalho muito bom, visita as categorias de base do Grêmio, tem se utilizado da base como uma opção para o time titular e tem feito poucos ajustes, mas na prática nós vemos um Grêmio que tem jogado muito melhor. Agora tem um ponto no time do Grêmio que me incomoda um pouco, que é a questão da criatividade do meio para frente. Por isso que tu fala na recuperação do Mateuzinho, o Matheus Henrique, que precisa realmente acontecer. É um jogador que tem poucas características de marcação, é um jogador que está complementando o trabalho do Thiago Santos. Thiago Santos, bom marcador, o Matheus Henrique, que ainda tem que melhorar muito. Mas o Grêmio já começa a dar as caras aí, a lá, Thiago Nunes. O Grêmio vai reconstruir a sua filosofia de jogo, a forma como pensa, sobre como se deve se portar dentro do campo. Acho que é uma virtude positiva aí que o Thiago Nunes tem tudo para melhorar e fazer com que esse time do Grêmio volte a jogar bola. Esse jogo, então, contra o Aragua, no teu entendimento, vai ser só passar por ele e depois de jogar contra o Caxias? Vamos dizer que o Grêmio vai ganhar ao natural. Se chover, ganhará molhado. E o Caxias? Depende muito do que vai ser implementado, porque, como a gente sabe, o Caxias anunciou a troca do técnico. Rafael Lacerda deixou o comando para a entrada do Jaques. Não tem, eu acho que é Rafael Jaques, inclusive, o nome dele. E aí, agora, com essa troca de comando, a gente vai depender muito do que o Caxias vai apresentar durante o jogo contra o Grêmio, que também é um jogo importante, considerando as circunstâncias. É um jogo que o Grêmio, um empate já classifica ele para a final e ainda jogando a segunda decisão da final em casa. A pressão, claro, está clara, é evidente para o Internacional. 2 jogos no Beira-Rio. Hoje e depois recebe o Juventude. E precisa, discordando do Wesley, precisa estar na final. O Internacional precisa estar na final do Campeonato Gaúcho. Precisa, pelo menos, disputar com o Grêmio ou com o Caxias a final do Campeonato Gaúcho. Porque, sim, existe essa tradição. A terra arrasada, ela não é nem depois do pós-jogo, ela é antes, ela antecede. Se o Internacional, por um acaso, não conseguir se classificar para a final do Gauchão, aí eu acho que o Miguel Ángel Ramírez já começa a tirar do armário a mala. Eu já discordo. Continuo acreditando com convicção nesse trabalho. Esperamos que dê certo e que não seja queimado por circunstâncias apavorantes e precipitadas. Vamos ver. Vamos ver o resultado depois dessa quarta-feira, uma quarta contra o Olímpia. Qual que é teu palpite? Eu sei que tu anda acertando aí os palpites. Vamos colocar hoje... Quer dizer, tu acertou um, na verdade. Acertei um que já é pretexto para acertar outros. Vamos colocar aí você não é pretexto para nada. 2-0 pro Inter. E o Grêmio vamos colocar aí 3-0 contra o Aragua sem dificuldades. 3-0 pro Grêmio e o jogo do Inter? 2-0 contra o Olímpia. Eu coloco 4-0, não, 3-0 contra o Olímpia. Grêmio e Aragua, sim, esse 4-0 também. Wesley, muito obrigado pela tua participação e tem uma frase para dizer para encerrar esse programa. Quanto mais vezes se perde, mais perto está de se perder de novo. Tu entendeu? Com essa filosofia eu me despeço do espectador. Desejo um bom final de tarde e nos encontramos em breve. Essa é a mentalidade. Quanto mais vezes tu perder, mais vezes tu pode perder mais uma vez. Vamos esperar 21 horas no Beira-Rio, Internacional e Olímpia. Um abraço para todo mundo. Um abração.